Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje estarei apresentando a Teologia Sistemática Contemporânea. É isso mesmo, vou fazer o review desse material para vocês, mostrando aí as características, os detalhes e quais são os recursos que esse material apresenta. A Teologia Sistemática Contemporânea, ela foi publicada aí pela Fonte Editorial, em parceria agora com a Livrarias Família Cristã, tá? Então é um material que eu estive adquirindo há pouco tempo, uma teologia sistemática exaustiva, tá? Olha só a grossura desse material, quase 800 páginas, e é uma teologia sistemática de capa brochura. Não paguei caro nesse material, tá? Paguei R$50. E ela aborda a teologia sistemática dentro da visão contemporânea. A gente vai entender daqui a pouco qual seria essa visão contemporânea. E o detalhe é que ela foi organizada por um teólogo brasileiro chamado Júlio Andrade Ferreira. Ele já é falecido, teólogo aí presbiteriano, né? Um pastor da igreja presbiteriana, que organizou esse material. Como é que ele fez? Ele reuniu o pensamento teológico de vários teólogos, tá? Então ele pegou as diversas matérias que a teologia sistemática apresenta na visão de vários teólogos. Então olha só para vocês terem uma ideia, que na parte de trás a gente tem algumas informações, né? Então o renomado professor Júlio Andrade Ferreira organizou essa teologia sistemática há alguns anos, tá? Então ele começou a organizar, se eu não me engano, no final aí da década de 60. E aqui a gente tem os teólogos que fazem parte desta teologia sistemática. É uma coleção de escritos e de pensamentos teológicos desses autores aqui. Então a gente tem Luiz Berkoff, Karl Barth, Emil Brunner, Otto Piper, Oscar Cullmann, Albert Schweitzer, entre outros. A gente tem Strong também, Augustus Strong, João Calvino. Olha só, vários teólogos. Lembrando, se vocês repararam bem, são teólogos de linha reformada e alguns aqui também seguem uma linha neo-ortodoxa, tá? Então, o viés teológico desse material é este. É um material calvinista, reformado e também segue uma linha neo-ortodoxa. Então, a gente vai conhecer os recursos desse material, teologia propriamente dita, né? Olha só, bastante conteúdo. É um material com quase 800 páginas, capa brochura, uma capa muito bonita. Então a gente vai conhecer este material agora. Bom, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bem? Compartilha aí os nossos vídeos. Ativa também o sininho das notificações para que você possa sempre ser notificado dos novos vídeos. Bom, uma capa brochura, tá? Uma capa simples, eu estive colocando uma capinha aqui só para poder conservar. Teologia Sistemática Contemporânea, adquiri ela no mês passado, eu falei alguns meses atrás, mas foi no mês passado. Uma folha de rosto. Então a gente tem aqui Júlio Andrade Ferreira, organizador, Teologia Sistemática Contemporânea 2018, Fonte Editorial. Aqui a gente tem uma ficha catalográfica. Então, ela foi publicada aí a primeira vez em 2005 pela editora Fonte Editorial. Bom, o material das folhas, é uma folha amarelada, uma folha um pouco mais grossa. Não é uma folha ruim não, tá? Agora a capa é uma capa brochura. Também o valor do material a gente não pode exigir muito. Aqui está o professor Júlio Ferreira Andrade, que é o organizador, ele já é falecido. E aqui a gente tem um sumário, tá? Então esse sumário aqui vai apresentar de uma forma aí um pouco mais exaustiva o conteúdo dessa teologia. Então eu vou estar aproximando um pouquinho aqui. Na verdade, vamos dar um zoom aqui para a gente estar analisando um pouco. Olha só. Sumário, né? Então aqui a gente tem primeiro a parte de bibliologia. Então ele vai trabalhar essa parte.
Na verdade, a primeira coisa que a gente encontra é a teologia em esboço, tá? Então, o Júlio de Andrade vai dar um resumo da teologia que esse material apresenta. Então, a gente encontra primeiramente isso. Depois, a gente entra nas matérias da teologia. Então, primeiramente, aqui a gente tem a fonte da teologia cristã, vem com uma introdução. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco disso, tá? Então, por exemplo, o Júlio Andrade Ferreira aborda essa introdução. A visão tradicional das escrituras, ele utiliza escritos do Luiz Berkoff para abordar esse tema. Depois ele vai trabalhar algumas outras áreas, inclusive alguns outros pensamentos que nós temos aí, né? Até o liberalismo teológico ele vai trabalhar, inclusive fazendo uma crítica ao liberalismo, né? Então é dessa forma que ele aborda a teologia sistemática. Então aqui na segunda parte, do lado de cá, do lado direito do sumário, na folha do lado direito, a gente tem aqui um conceito da teologia propriamente dita, né? Então a gente vai entrar tanto no pensamento da teologia, como também na cristologia, inclusive citando os autores, olha só. Oscar Cullmann, Otto Piper e Albert Schweitzer. Vamos seguir do lado de cá. Então ele vai abordar vários temas. O índice é bem completo, né? Vocês perceberam que o índice é bem completo. Então ele vai falar um pouquinho aqui da escola escatológica também, dentro da cristologia. Ele vai abordar também aqui o estudo de Deus. Inclusive é o Strong que vai comentar essa parte. E aí ele vai seguindo aqui. É um índice muito completo, muito detalhado. Eu gosto de índices de teologias sistemáticas dessa forma. Bem detalhado, para estar nos ajudando na hora de procurar. Depois ele vai abordar também a parte de cristologia, soteriologia. Em seguida ele aborda também a questão da eclesiologia, de uma forma bem completa, olha só. Tudo isso aqui é eclesiologia. Aí ele fala de escatologia no final, e depois ele tem no final dessa teologia, ele tem um capítulo exclusivo para predestinação e eleição, tá? Inclusive sob o ponto de vista neo-ortodoxo. Então, vamos agora adentrar a essa teologia para vocês conhecerem um pouco daquilo que esse material apresenta. Eu não vou estar mostrando tudo, tá? Mas é mais para vocês conhecerem a forma como o Júlio Ferreira Andrade separou esse material. Então ele vem aqui com um prefácio, né? Qual foi a intenção dele em abordar essa teologia. Olha só, Campinas, 1963. Então não é um material tão recente, né? Então, teologia em esboço. O que ele faz nessa parte? Ele vai trazer uma introdução à teologia sistemática. Então ele começa abordando os temas de uma forma bem resumida que ele trabalha nessa teologia. Primeiro a Bíblia, cristologia, o estudo da natureza do Deus revelado. Então a gente tem a cosmologia, o estudo da obra de Deus, antropologia, soteriologia, eclesiologia, teologia, o estudo de Deus. E aí a gente vai entrar no tema, ou já na primeira matéria dessa teologia sistemática, Escritura Sagrada, a fonte da teologia cristã. Bom, como é que ele vai trabalhar? A gente tem aqui uma ilustração, né? Bem legal. Não é uma teologia com muitas gravuras, muitas imagens, mas vocês encontram isso ao longo do material. Ele coloca primeiramente uma introdução. Aí ele dá aqui uma fundamentação mais exaustiva do assunto, no caso que eles vão abordar a questão da inspiração das escrituras. Então ele traz algumas teorias, né?
com relação à abordagem das Escrituras. E aí ele vai entrar na teologia propriamente dita, ou seja, ele vai trabalhar o tema e muitas das vezes, algumas vezes, ele mesmo vai trabalhar o tema, no caso Júlio Ferreira Andrade, que é o organizador, e algumas outras vezes ele vai trabalhar da seguinte maneira: ele vai citar, transcrevendo o pensamento de algum teólogo que ele segue a mesma linha. No caso, Luiz Berkoff vai trabalhar a parte da visão tradicional das Escrituras. Aí ele divide por temas. Tudo isso vocês encontram lá no sumário, tá? O sumário está bem dividido, um sumário bem completo. Então ele vai trabalhar a inspiração das Escrituras dentro do pensamento de Luiz Berkoff. E sempre no final do capítulo, né, ele vai trazer uma nota bibliográfica mostrando de onde ele retirou o pensamento do autor que ele citou. No caso, Luiz Berkoff, aí ele vai falar que ele tirou da sua teologia sistemática, né, a teologia sistemática do Luiz Berkoff. Então, por exemplo, a matéria aqui, Caracterização do Liberalismo Teológico, Júlio Ferreira de Andrade. Aí ele mesmo abordou esta matéria. Então, o organizador, o autor que compilou, né, vamos dizer assim, os materiais ou os estudos de outros teólogos é o Júlio Andrade Ferreira, né? Toda hora eu chamo ele de Júlio Ferreira Andrade, mas é Júlio Andrade Ferreira. Então ele que é o organizador, inclusive alguns livros que ele utiliza também, ele cita aqui a nota bibliográfica. Então, conceito dialético de revelação, aí já é Calbart, que ele retirou o pensamento desse teólogo e colocou aqui. Então, ele vai seguir uma linha reformada e também neo-ortodoxa em alguns pensamentos. Então, olha só, o tamanho da letra é muito bom, tá? Uma letra legal. Revelação e razão. Aí já é o Emil Brunner, que é um teólogo neo-ortodoxo, assim como Calbart. Então, ele vai seguir, olha só, sempre citando ao final a nota bibliográfica. Crítica ao liberalismo, Júlio Andrade Ferreira. Então ele vai fazer uma crítica aqui ao liberalismo, né? Lembrando que Emil Brunner e Calbart eram teólogos neo-ortodoxos. Olha só. Qual é a ortodoxia que realmente perece? Qual a infabilidade da escritura? Então ele vai citar tudo isso, vai analisar dentro da sua ótica. A linguagem não é tão difícil, tá? Mas é uma linguagem um pouco assim da década de 60 mesmo, tá? Eles não modificaram o escrito, né? Não atualizaram a linguagem, vamos dizer assim. Então alguns termos ficaram um pouco assim arcaicos, vamos dizer assim, mas no geral não é uma linguagem difícil. Conclusão conservadora, que é a linha que o Júlio Ferreira de Andrade segue. Então aqui já estamos em mais um capítulo definindo posições a respeito da autoridade da Bíblia. Otton Piper é o autor. O que o Júlio Andrade Ferreira fez? Ele só transcreveu, ou ele apenas colocou aqui o pensamento de um teólogo que ele achou assim um pouco dentro da sua linha de pensamento. Então olha só. Os capítulos eles não são tão longos, né? Então dá para a gente estar fazendo a leitura de uma forma não tão cansativa. Então, olha só, já entramos aqui em outro capítulo. E olha só, também não é tão longo, é dividido em tópicos, o espaçamento da margem é muito bom, apesar de ser um material brochura. Então, vocês podem perceber, tem a nota bibliográfica e já finalizamos a parte das escrituras, entrando na segunda parte, Cristologia, estudo revelador de Deus. Oscar Cullmann, ou Kuhlmann, né? Não sei como é que pronuncia, vai ser o teólogo que vai abordar essa matéria. Lembrando que o pensamento desse teólogo foi... eles transcreveram aqui nesse material, no caso Júlio Andrade Ferreira, para poder abordar de uma forma que segue a sua linha de pensamento. Então eu achei assim, interessante isso. Então ele vai abordar aqui a cristologia e o conceito cristão da história dentro da ótica, evidentemente, reformada e também dentro da ótica neo-ortodoxa. Então aqui mais um capítulo, né? Encarnação.
Otto Piper comenta esse capítulo. Então eles vão dividindo aqui por temas. Olha só, colocaram as letras maiores no caso dos subtítulos, né? Tudo isso vocês encontram lá no índice. Então, no índice vocês encontram essas terminologias para facilitar o estudo, porque uma teologia sistemática, ela muitas das vezes é um manual de consulta. Mas, para você que está começando a estudar teologia, é interessante você ler desde o começo. Retorno ao Jesus da história, Albert Schweitzer vai comentar essa parte. Então não é uma teologia que trabalha os temas assim de uma forma tão cansativa, né? Apesar de ter muitas páginas, é porque ela aborda vários assuntos. Mas os capítulos em geral, olha só, não são tão longos. Então dá para você ler um capítulo, fazer uma pausa, fazer suas anotações e voltar. Eu achei interessante isso. Escola escatológica dentro da cristologia, ele vai seguir também da mesma forma. Bom, aqui tem a cristologia de Rudolf e Bultmann. Então aqui há um comentário do Júlio, eu esqueço o nome dele toda hora, é Júlio Andrade Ferreira. Tem uma hora que eu chamo ele de Júlio Ferreira Andrade. É o Júlio, é o professor Júlio, pronto. Então ele vai seguir aqui comentando aqui o que ele acha a respeito do pensamento desses dois teólogos. Cristologia de Forsdyk, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Ele também vai comentar algumas posições da cristologia que talvez ele não siga, né? E ele dá esse comentário a respeito disso. Então a gente entra aqui na Teodiceia, o estudo da natureza de Deus, ou teontologia, né? Então aqui a característica geral do conhecimento de Deus. Ele vai comentar da mesma forma, seguindo uma linha de pensamento, uma compreensão reformada e também neortodoxa. Então ele vai caminhar nas duas perspectivas. Tá? Geralmente, por exemplo, né, daqui a pouco a gente vai chegar na soteriologia. A soteriologia desse material, o próprio Júlio Ferreira Andrade comenta. Tá bom? Então, dentro desse princípio, caráter existencial de todo o nosso conhecimento de Deus. Então é um material que comenta muita coisa, que aborda a teologia de uma forma assim, nos mínimos detalhes, evidentemente na ótica, como nós já dissemos, reformada e também neortodoxa, o conceito bíblico de Deus, Emil Brunner, né? E aqui a gente vai caminhando aqui segundo o pensamento do autor com relação à soberania de Deus. Como eu disse, os capítulos são curtos e a gente vai trabalhar aqui nas limitações de uma teodiceia filosófica. Então, olha só, um material muito completo, com várias informações. E aí o Júlio Andrade Ferreira, ele comenta a doutrina da Trindade. Então, alguns assuntos ele mesmo comenta. Olha só, trouxe aqui um minimapa aqui, né? Então, alguns assuntos ele mesmo comenta. Tá bom? Tem um gráfico aqui também, que ele colocou um quadro, né? Não um gráfico, perdão, um quadro, explicando algumas coisas. Então, como eu disse, ele vai trabalhar vários assuntos. Tem aqui também aqui sim é um gráfico. E agora entramos na cosmologia, o estudo da obra de Deus, criação. Quem vai comentar é o Augustus Strong. Então, provavelmente, né, eles retiraram as informações da própria teologia do Strong. O outro capítulo, a preservação e providência, também o Strong comenta, né? Então, eles abordaram os assuntos desta matéria segundo o pensamento de Strong. Criação e aliança, Calbart. Então, é uma compilação de vários teólogos, né? O Júlio Ferreira Andrade, ele reuniu vários teólogos nesta obra. Então, olha só, o problema do mal, James Orr. E ele vai abordar da mesma forma. Então aqui a gente tem a natureza do pecado. Olha só. Então uma teologia que aborda vários assuntos, pecado, psicanálise. Então ela aborda assim de uma forma bem completa, né?
olha só, o ensino bíblico face à teoria da evolução. Então eles fazem aqui uma refutação aqui com relação a essa teoria, né? Olha só. Então é uma teologia bem assim completa, vamos dizer assim, aborda vários assuntos dentro de uma ótica, seguindo um pensamento que praticamente todas as teologias sistemáticas seguem. Soteriologia objetiva, a via de Deus e a necessidade de redenção para o homem, Emil Brunner vai comentar. O amor de Deus e a possibilidade de redenção para o homem, então, Anders Nyanger. Eu estou bom no inglês, né? Vocês repararam? Então aqui a gente tem uma análise bem completa dessa matéria. Representações bíblicas da expiação. Então ele vai trazer aqui vários pensamentos com relação à expiação. E a expiação como âmago da obra redentora. O próprio Júlio Andrade Ferreira comenta, inclusive trazendo algumas interpretações. Teorias da expiação. Então todas aquelas teorias que a gente tem, né? Inclusive, desde o tempo lá dos pais da igreja até a gente chegar num pensamento lógico agora. Os ofícios de Cristo, Emil Brunner comenta, lembrando que é uma linha neo-ortodoxa, mas também uma linha reformada, seguindo aí um pensamento calvinista na soteriologia. Então agora a gente entra na soteriologia subjetiva, e é o próprio Júlio Andrade Ferreira que comenta justificação, ênfase moderna, modo de expressar a justificação, uma crítica necessária. O Júlio, nosso professor Júlio aí, ele faz uma crítica bem assim, seguindo a ótica calvinista, né? Ele critica bastante o arminianismo nessa obra, regeneração e conversão, que ele é um calvinista convicto, né? Então ele faz críticas inclusive ao próprio arminianismo, seguindo uma ótica calvinista. Então, o significado do arrependimento, W. Chamberlain faz o comentário, né, dessa parte, e aí ele vai seguindo, trabalhando a ênfase no Novo Testamento sobre arrependimento e também no Antigo Testamento. Parte sobre fé, uma abordagem interessante, a certeza do conhecimento da fé. Então ele vai abordar aqui como a fé age, fé e eleição, lembrando que é um material que segue uma linha calvinista, então vai abordar a eleição dentro da ótica calvinista. E aí nós vamos trabalhar a santificação. Luiz Berkoff é que vai apresentar a parte da santificação dentro de uma visão calvinista. Tá? E dentro da santificação, a dogmática e ética cristã. Então, o comportamento cristão dentro da santificação. Aí a gente já está em mais um capítulo, a eclesiologia. Quem vai trabalhar é o próprio Júlio Andrade Ferreira. Inclusive, ele vai trazer um capítulo, a Igreja no Novo Testamento, a Igreja de Cristo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A Igreja de Israel. Robert Nelson. Lembrando que é um material que segue uma linha amilenista aliancista. Então, não há distinção no pensamento aqui entre Israel e a igreja. Tá? Não há distinção como prega, por exemplo, o dispensacionalismo. Então ele vai seguir essa ótica, apresentando a igreja como novo Israel. A igreja como koinonia, J. Robert Nelson vai apresentar a igreja como koinonia, uma comunhão dos santos. Koinonia atualmente é a unidade da igreja. Eles vão seguindo aqui essa parte da eclesiologia. Inclusive, o próprio Júlio Andrade aqui, ele deixou um capítulo à parte, política ecumênica, né? Inclusive, tem uma crítica em algumas coisas aqui com relação ao ecumenismo, né? Um mapa aqui. E a forma da igreja ele vai analisar também dentro de uma ótica reformada. O autor é o Donald Miller, ou Muller. Então a gente tem a introdução à Eclesiologia 2. Então ele vai trabalhar dentro de uma ótica reformada. Inclusive, mais para frente aqui a gente vai ver os ministérios da igreja, a doutrina da ordenação. As igrejas reformadas têm continuado como desde o começo as igrejas fizeram, a separar indivíduos para exercícios especiais de funções que pertencem ao ministério da igreja.
Então ele vai abordar também a questão dos ministérios às mulheres dentro da ótica reformada, das igrejas reformadas, né? Inclusive ele fala aqui sobre a ordenação de pastoras, citando o sistema presbiteriano, já que o Júlio Ferreira de Andrade é presbiteriano, né? Era, né? Porque ele já é falecido. E aí a ordenação aqui dos cargos eclesiásticos, né? E aí já chegamos na conclusão dessa parte, entrando aí nos sacramentos. Quais são os sacramentos? Então ele vai abordar, lembrando que na ótica reformada, seguindo um pensamento até presbiteriano, tá? Então a eficácia do salvamento, dos sacramentos, e aí ele vai entrar na doutrina reformada da Santa Ceia, comentada pelo João Calvino. Então vocês percebem que é uma teologia sistemática que aborda muito a questão e o pensamento calvinista, inclusive na doutrina da Santa Ceia, dos sacramentos, né? Aí tem aqui as teses de um outro autor, vou passar mais rapidamente, e o desafio da mesa do Senhor, Júlio Andrade Ferreira, vai comentar. A parte do batismo, ele vai seguir um pensamento das igrejas reformadas em geral, no caso, pensamento até da igreja presbiteriana. Eles optam aí pelo batismo por aspersão, batismo infantil. Então ele vai seguir um pensamento aí que a própria igreja presbiteriana segue. Escatologia, dois autores aqui vai abordar essa parte da escatologia, vai seguir um pensamento milenista, tá bom? Então vai trabalhar alguns enxertos, a imortalidade da alma. Então a escatologia desse material segue uma visão amilenista, que é a visão tradicional que as igrejas aí históricas, né, seguem, né, em sua maioria, né, pelo menos baseada aí no pensamento da igreja presbiteriana, porque Júlio Ferreira Andrade era presbiteriano. Doutrina bíblica da ressurreição. Então ele vai abordar, olha só, praticamente muitas páginas ele vai abordar sobre isso. Então a esperança da segunda vinda, inclusive citando alguns teólogos modernos, um estudo sobre a parúsia, né, o arrebatamento, inclusive falando um pouquinho aqui a respeito do pensamento pré-tribulacionista, a natureza do juízo. E aqui a gente tem um esqueminha aqui sobre o período do milênio, né? Escatologia e história, um dos últimos capítulos aí que tratam a escatologia, mostrando um pouco aí, tanto biblicamente falando como historicamente falando, né? Então eles fazem aqui uma abordagem histórica. E aí nós entramos no último capítulo, onde o autor, né, o Júlio Ferreira Andrade, ele vai abordar primeiro os 5 pontos do calvinismo, que é um pensamento que ele segue, né? Olha só. Vamos voltar aqui para vocês verem, né? A depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Então ele faz uma crítica também aqui ao arminianismo, mais uma vez. Eleição na teologia de Calbart. E essa parte eu achei muito interessante, essa parte aqui da eleição. Calbart ele não seguia um pensamento reformado 100% com relação à eleição, ele baseava a eleição na pessoa de Cristo. E aqui no final, o Júlio Andrade Ferreira, ele vai analisar o problema da dupla predestinação. E no final, os mistérios de Deus. E aí nós chegamos ao final desse material. Vai abordar aqui, inclusive, que a predestinação é um mistério de Deus. E depois o Deus que conhecemos, um texto final, chegando aí à página 796, nós encerramos o conteúdo desse material. Então aqui a gente tem a teologia sistemática contemporânea, organizada pelo Júlio Andrade Ferreira. É uma composição aí de vários teólogos, material publicado pela Fonte Editorial.